Vivemos em um momento decisivo da história humana. Nas últimas décadas, nosso planeta tem demonstrado sinais claros de que algo não vai bem. Mudanças climáticas, perda de biodiversidade, poluição do ar, da água e do solo compõem o que chamamos de crise ambiental. Como disse a ecóloga Rachel Carson, na natureza nada existe sozinho. E é exatamente essa interdependência que torna tão preocupantes as mudanças que nós estamos provocando. No centro desse desafio está a química ambiental, uma área dedicada a compreender como as substâncias circulam na natureza, como interagem entre si e, principalmente, como as nações humanas transformam os processos naturais. Quando nós falamos em crise ambiental, não nos referimos a um único problema, mas a um conjunto de desequilíbrios resultantes da atividade humana. Desde a Revolução Industrial, passamos a extrair recursos naturais em ritmo acelerado e liberar quantidades cada vez maiores de poluentes no ambiente. Como reforça o IPCC, a influência humana no clima é inequívoca. Essas ações alteram a composição química da atmosfera, dos oceanos, dos solos e até mesmo dos organismos vivos. O aumento da concentração de gases do efeito estufa é apenas um reflexo das inúmeras transformações químicas desencadeadas por nossas escolhas de produção e de consumo. A crise ambiental, portanto, não é apenas ecológica, ela é também química, física, econômica e social. E para compreendê-la, precisamos olhar para os ciclos biogeoquímicos, os grandes mecanismos que permitem a circulação de matéria no planeta. Então, esses ciclos eles representam os caminhos percorridos pelos elementos químicos que são essenciais à vida, os quais são o carbono, nitrogênio, enxofre e o fósforo, através da biosfera, hidrosfera, atmosfera e litosfera. Eles garantem que os nutrientes sejam reciclados continuamente para sustentar plantas, animais, micro-organismos e ecossistemas inteiros. Como escreveu o químico James Lovelock, criador da hipótese Gaia, a Terra se comporta como um sistema vivo. E como todo organismo vivo, ela depende do equilíbrio desses processos internos. Quando esses ciclos funcionam de maneira equilibrada, o planeta vai manter a sua estabilidade. Mas quando os humanos interferem intensamente, os ciclos vão se alterar e as consequências elas podem ser profundas. O ciclo do carbono, por exemplo, vai envolver processos como a fotossíntese, a respiração, decomposição e sedimentação. Ele sempre foi relativamente estável ao longo de milhões de anos. No entanto, a queima de combustíveis fósseis liberou enormes quantidades de carbono que estavam armazenados no subsolo. No ano de 1957, o cientista Charles Keeling alertou que a atmosfera está mudando rapidamente, e essas mudanças têm implicações que são globais. Décadas depois, esse alerta se confirmou. As concentrações do dióxido de carbono aumentaram drasticamente, intensificando o efeito estufa e provocando o aquecimento global. O desmatamento também é um fator que contribui para esse desequilíbrio, com eventos climáticos extremos, acidificação dos oceanos e riscos crescentes para a biodiversidade e para a sociedade humana. O ciclo do nitrogênio também é profundamente afetado pela atividade humana. O nitrogênio é essencial para proteínas e para o DNA, mas a maioria dos organismos não consegue utilizar o nitrogênio que se dispõe diretamente da atmosfera. Por isso, dependemos de bactérias chamadas fixadoras, que realizam fixação e também outros processos. Contudo, a agricultura moderna aumentou enormemente a produção e a utilização dos fertilizantes nitrogenados sintéticos. O químico e agrônomo Justus von Liebig já dizia no século XIX que o solo precisa ser nutrido para poder nutrir a vida. Porém, quando esse processo ocorre de forma excessiva e descontrolada, surgem alguns desequilíbrios. O nitrogênio em excesso vai alcançar rios e lagos e causar eutrofização, um processo que vai gerar o crescimento exagerado de algas, reduzir o oxigênio dissolvido e criar zonas mortas, onde praticamente nada sobrevive. Além disso, óxidos de nitrogênio liberados por indústrias e combustões contribuem para a poluição atmosférica e também para a chuva ácida. Assim, nós interferimos em um ciclo que naturalmente era muito mais equilibrado. No ciclo do enxofre, a interferência humana também é bastante significativa.
O enxofre ele circula entre rochas, solos, organismos e também na atmosfera. No passado, os vulcões eram as principais fontes de emissão do enxofre. Hoje, boa parte das emissões vem da queima de combustíveis fósseis. O pesquisador Harold Johnston, um dos pioneiros nos estudos da poluição atmosférica, afirmou que o ar é o recurso mais compartilhado do planeta, mas ele também é o mais vulnerável. Então, quando o dióxido e o trióxido de enxofre reagem com a água presente na atmosfera, formam alguns ácidos que são fortes e são responsáveis pela chuva ácida. Esse fenômeno vai corroer estruturas, danificar monumentos, acidificar solos, prejudicar plantações e interferir profundamente na vida aquática. Então, embora hajam avanços tecnológicos, esse tipo de impacto ainda ocorre em várias regiões do planeta. Já o ciclo do fósforo, por sua vez, tem uma característica bastante importante. Ele não possui uma fase gasosa relevante, circulando principalmente entre rochas, solos, organismos e ambientes aquáticos. Ele é indispensável para a formação do ATP e para a estrutura dos ossos e dos dentes. Naturalmente, o fósforo é liberado lentamente por meio do intemperismo e das rochas, mas com a expansão da agricultura, cresceu bastante o uso de fertilizantes fosfatados. O excesso desse elemento, assim como o do nitrogênio, pode chegar aos rios e lagos e causar eutrofização. Em 2009, o pesquisador Johan Rockström afirmou que o ciclo do fósforo já ultrapassou limites planetários considerados seguros, destacando então que esse elemento, que é tão essencial, também é finito e está concentrado em pouquíssimas regiões do nosso planeta. Então é importante a gente ressaltar que compreender os ciclos biogeoquímicos vai nos ajudar imensamente a ter percepções de que a Terra vai funcionar sim como um grande sistema interdependente em todos os seus âmbitos e aspectos. Quando nós alteramos um desses ciclos naturalmente desenvolvidos pelo planeta, nós vamos afetar também muitos outros ciclos, sejam eles biogeoquímicos ou ciclos ecossistêmicos que consistem na vida ecológica no planeta. Então, o papel da química ambiental é investigar essas interações, identificar possíveis riscos e também propor algumas soluções que vão reduzir e mitigar os impactos ambientais. Em meio à crise que vivemos atualmente, essa área da ciência se torna indispensável para que sejam orientadas ainda mais políticas públicas, práticas industriais adequadas e hábitos de consumo cada vez mais sustentáveis. Como disse o físico Fritjof Capra, viver de forma sustentável é compreender que estamos todos conectados no tecido da vida. Então, entender os ciclos da natureza não é apenas um exercício acadêmico. É um passo essencial para garantir que as futuras gerações possam viver um planeta equilibrado, saudável e capaz de sustentar a vida em toda a sua diversidade.